Mateus capítulo 22, a partir do versículo 15. Só fazendo uma pequena recapitulação de onde nós estamos, né? O Senhor já está em Jerusalém. Dali o Senhor não sai mais, somente para o túmulo. E depois para o Hades, né? A deixação para depois. Mas aqui nós estamos vendo que os fariseus, eles começaram indagando o Senhor com que autoridade ele fazia essas coisas, né, meus irmãos? Está aqui no versículo 23 do capítulo 21. E o Senhor responde às autoridades. Na verdade, ele não responde, né? Porque se eles dissessem o que a autoridade, da onde era o batismo de João Batista, se era do céu, se era dos homens, eles não responderam, então o Senhor também se reservou em silêncio. Então o Senhor profere 3 parábolas, que nós já vimos também, com relação ao povo judeu, o que aconteceria com o povo judeu. E a partir do versículo 15 do capítulo 22, os fariseus se juntam com os herodianos para fazerem uma nova pergunta. E se nós avançarmos mais um pouco, no versículo 23 do capítulo 22, eles fazem uma nova pergunta. E se avançarmos mais um pouco, no versículo 34, a partir do versículo 34, os judeus fazem uma outra pergunta. Então esse dia aqui ficou conhecido como o dia das perguntas. Porque ao final, no versículo 41, é o Senhor que vai fazer uma pergunta para eles agora. Eles fizeram várias perguntas e no final é o Senhor que vai fazer uma pergunta para eles. Então ficou conhecido esse dia como o dia das perguntas. Então nós vamos entrar aqui na segunda pergunta que eles fizeram ao Senhor, buscando testar o Senhor e armar-lhe ciladas, para ver se ele caía em alguma cilada, né? Então fala aqui a partir do versículo 15 do capítulo 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Irmãos, nós temos que compreender que o inimigo, ele é sujo. Ele vai vir uma vez nos tentar, assim como fez com o Senhor, mas ele não vai desistir. Ele vai vir outra vez com outras artimanhas, com outras estratégias, para tentar nos derrubar. O nosso Senhor, ele sabia muito bem em que ambiente que ele estava. E nós também temos que saber, irmãos, em que ambiente nós estamos. Nós não podemos viver distraídos nesse mundo, nessa terra, sem saber que nós estamos vivendo uma guerra, irmãos. Nós verdadeiramente vivemos diariamente uma guerra espiritual. E nós temos que ter olhos para enxergar essa guerra espiritual, né? Muitas vezes nós olhamos o mundo com olhos naturais e às vezes nos perdemos, né, com as coisas naturais que acontecem, sem saber que por trás das coisas naturais que acontecem, das circunstâncias, existe um mundo espiritual que, em última análise, governa esse mundo natural, né? Os irmãos lembram da passagem lá de Daniel, né? Daqueles reis, daqueles impérios. Quando Daniel profetizava e quando Ezequiel também profetizava, quem é que sempre estava por trás daqueles reis, irmãos? Era uma potestade. O rei da Pérsia, o rei da Grécia. Era sempre uma potestade que estava por trás daqueles reis terrenos, daqueles reis naturais. E se nós não tivermos esse discernimento, né, tanto em larga escala, falando de governos, quanto em pequena escala nas nossas vidas, irmãos,
Porque essa questão não acontece só nos governos. Não acontece somente com as autoridades. Acontece na nossa vida cotidiana, irmãos. O mundo espiritual, ele é verdadeiro, ele é real. E nós temos que ter olhos para enxergar além do natural, irmãos. A gente poder caminhar com sabedoria e discernimento nessa terra. Sabendo que decisões nós vamos tomar com relação à nossa vida e das nossas famílias. Uma decisão baseada em algo natural, ou a nossa decisão vai ser baseada em algo que nós enxergamos espiritualmente, né? Com certeza os irmãos já passaram por situações dessa maneira, né? Em que vem algo na vida dos irmãos e os irmãos percebem nitidamente que o que aquela pessoa está falando, ela está sendo energizada por algo espiritual. A pessoa não está purinha, né? Tem algo por trás e você consegue enxergar. Por quê? Porque você está alerta, você está vigilante, você está em oração, você está com uma vida de intimidade com o Senhor. E o Senhor, mais que ninguém, vivia uma vida de intimidade com o Pai. E os fariseus, eles buscaram uma oportunidade onde surpreenderiam o Senhor em alguma palavra. Missão impossível, né? Como diz aquele filme, né? Missão impossível. Como eles surpreenderiam o Senhor em alguma palavra? Nunca. Ele é a própria palavra. Ele é a própria palavra. Lá em 1 Coríntios fala que o Cristo, o Senhor, ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, quando que eles, em algum momento, iriam enredar o nosso Senhor? E nós vamos ficar surpresos, mas pelo menos eu fiquei surpreso com essa passagem aqui, que aqui tem o título de A Questão do Tributo, né? Se deve pagar ou se não deve pagar impostos a César. E a gente vai ver que o Senhor dá uma resposta surpreendente, irmãos. Que eles não esperavam esse tipo de resposta do Senhor, né? Mas, irmãos, nós temos que ser vigilantes. Vamos abrir lá em 1 Pedro. Vamos abrir porque é bom ler, né? Os irmãos já conhecem a passagem, mas... 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Como é que fala lá? Sede sóbrios, vigiai. Por que, Malvino? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sede sóbrios e vigilantes, irmãos. Os irmãos que já têm uma experiência, né, de caminhada com o Senhor mais antiga, o quanto que os irmãos tiveram que ser sóbrios, né, TT? Né, Nelly? Né, Násio? Sóbrios e vigilantes. Porque nós que somos pais, né, pais e mães, e temos filhos, como a nossa vida não muda, né? Quando a gente tem filho, parece que a gente fica mais vigilante, parece que a gente dobra a nossa vigilância. Quando a gente é solteiro, né, a gente vive uma vida mais tranquila, mais folgada, mais despreocupada, né? Mas quando vem um filho, irmãos, a gente parece que liga o alerta, né? Não, eu tenho que ser mais adulto, né? Eu tenho que crescer, porque agora eu tenho uma vida sobre a minha responsabilidade. E com essa visão de que o inimigo ele está ao derredor, buscando tragar, quanto mais nós temos que ter esse discernimento, essa vigilância e sermos sóbrios, irmãos. Porque ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Então, o inimigo ele vai sempre estar tentando. Sempre estar tentando. Enquanto não nos derrubar, irmãos, ele vai continuar tentando. Se nós perseverarmos vigilantes no Senhor, o que a palavra diz? Resistir ao diabo e ele submetei-vos a Deus
Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só um adendo. Ele não vai fugir para sempre, tá, irmãos? Ele vai fugir por um tempo. Ele vai voltar para tentar você de outra maneira, de outra forma, com outra estratégia. Então, o diabo estava aqui com outra estratégia, buscando tentar o Senhor, né? Primeiramente, ele tentou o Senhor no deserto diretamente. O próprio diabo veio tentar o Senhor. Mas agora ele usa homens, esses homens de coração duro, que não reconheciam a divindade do Senhor, nem que ele era o Messias. E o que os fariseus tentam fazer, irmãos? Diz aqui no versículo 16, né? E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, vou parar aqui nesses 2 pontos aqui, né? Cabe aqui uma explicação, irmãos, de quem eram os fariseus e de quem eram os herodianos. Os irmãos sabem quem eram os fariseus e quem eram os herodianos? Então vamos fazer aqui um pequeno apanhado histórico, né? Os fariseus e herodianos eram 2 grupos. Os fariseus, um grupo mais religioso, os herodianos, um grupo mais político. Só que os fariseus, irmãos, e os herodianos se odiavam. Eles não se davam. Eles eram antagônicos entre si. Porque os herodianos, como o próprio nome diz, defendiam quem? Herodes. Mas em que sentido? Eles defendiam que o povo judeu deveria sim ser submisso a Roma, ser aliado de Roma e deveria pagar impostos a César. Eles defendiam essa política, né? Já os fariseus, eles eram totalmente contrários ao governo de Roma sobre os judeus, sobre Israel. Eles eram contra os impostos que os fariseus colocavam sobre os judeus. E também todo o povo era contra os impostos, porque o povo também era explorado, né, por Roma. Mas os herodianos eram um povo que defendia, né, que Roma governasse ali, eles deveriam se aliar com Roma. Então os fariseus e os herodianos, eles se odiavam, irmãos. Mas mais do que se odiarem, eles odiavam o Senhor. Então o que eles fazem? Eles se unem. Os inimigos se juntam contra o nosso Senhor. E o que eles fazem? Bom, como que nós podemos pegar o Senhor numa palavra? Como que eles vêm primeiramente, irmãos? Na continuação do versículo 16. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Então eles veem ao Senhor, irmãos, como? Elogiando o Senhor, com bajulação, com lisonja, irmãos. E o irmão Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte: a bajulação é uma armadilha camuflada com lisonja. Mas o nosso Senhor conhece o coração do homem, né? E nós também, irmãos, temos que ter muito cuidado com a bajulação, com o elogio, com a lisonja, irmãos. E eu posso dizer para os irmãos, o elogio é muito mais perigoso do que a afronta, né? Do que o desaforo, do que algo que falam contra você. Porque às vezes com o elogio, com a lisonja, o que acontece conosco, irmão? Não que o elogio seja ruim em si mesmo, né? A quem honra, honra, a quem respeita, respeito, né? Então, assim, o cuidado que nós temos que ter com o elogio, irmãos, é o que está por trás do elogio. Qual é a intenção do elogio, né? Vamos lá a Provérbios, capítulo 29. Uma coisa interessante que você falou isso aí, que Deus tem luz na mente, esse detalhezinho da moeda aí, dos dois lados, porque um lado agrada um, o outro lado agrada o outro. Sim. É o que era a favor do César. Então, dá César que é de César. E o outro que também se juntou com o outro. Era contra César, né? Era contra César. Então, ele agradou o outro também. Então, ele não tiveram saída. Não, na verdade, eles achavam que o Senhor não teria saída. Mas só que ele não teve com eles, porque ele falou com os dois. Sim. Acertou com os dois.
Provérbios 29, versículo 5. Como é que fala, irmãos? Provérbio. 29, versículo 5. O homem que lisonjeia a seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Salmo, capítulo 12, versículo 2. Só voltar mais um pouquinho. Salmo, capítulo 12, versículo 2. Falam com falsidade uns aos outros. Salmo, capítulo 12, versículo 2. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Salmo, capítulo 5, versículo 8. É um salmo messiânico. Salmo, capítulo 5, versículo 8. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeio. Então, olha quanto cuidado que nós temos que termos com a lisonja, com a bajulação, com o elogio. Muito mais do que com a afronta, irmãos. Porque a gente tem que discernir o que está por trás do elogio. O elogio sincero, irmãos, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que discernir e não sermos meninos de cair nos lábios bajuladores, irmãos. Que por trás deles tem segundas intenções. E o Senhor aqui, ele sabia a intenção dos herodianos e dos fariseus. Porque eles foram juntos, né? No versículo 16 fala, e enviaram-lhe discípulos, os fariseus, né? Juntamente com os herodianos, para dizer-lhe. E como que eles começam? Com lisonja, com bajulação. Esses discípulos aqui eram os fariseus? Os discípulos dos fariseus, isso. Os fariseus enviaram os seus discípulos, né? Os discípulos dos fariseus juntamente com os herodianos, inimigos que se juntaram contra o Senhor. Os herodianos, eles eram judeus também. Eram judeus também, só que a favor de Herodes, né? Porque Herodes era judeu. Todos judeus. Só que foi colocado como um rei por César para governar ali a Judéia, né? Na verdade, Herodes era um judeu misturado, né? Não era um judeu puro, mas era como se fosse judeu, né? Então eles eram a favor de Herodes e a favor dos impostos, né? Então, irmãos, o elogio em si não é algo ruim, né? Mas temos que discernir se há segundas intenções, se há artimanhas, se há armadilhas, se estão querendo nos levar para caminhos que são de morte, né? Então, muito cuidado, irmãos, com os elogios. Recebam os elogios, né? Mas sempre, como existe um ditado, né? Um olho no peixe e outro no gato. E até, assim, não só receber, mas também como elogiar também. Né? Às vezes a pessoa também está elogiando, a gente está fazendo um elogio e a gente não discerne o elogio, né? Sim. Às vezes o elogio pode fazer mal ao irmão. Isso, e justamente. Justamente. O próprio Jesus falou, né? Aqueles que recebem glória dos homens Já receberam o galardão. não creem em mim. Sim. Ele falou. Olha só quanto ensinamento do Senhor. Em pequenas coisinhas, né? Pequena coisa o Senhor nos ensina. Né? Temos cuidado com a nossa língua, né? Que sejam poucas as vossas palavras. Por quê? Porque tu está na terra e o Senhor está no céu. Né? Então, quanto cuidado que nós temos que ter com a nossa língua. Tanto para bem quanto para mal, né? Porque às vezes, numa mesma língua, sai água doce e água salgada, né? Bênção e maldição. E nós não devemos ser assim, né? Mas olha a artimanha deles, irmãos. Eles pensaram, como nós vamos pegar o Senhor pelo pé e fazê-lo tropeçar? Vamos nos juntar. Vocês que são a favor dos impostos e nós, juntamente com o povo, que somos contra os impostos.
Vamos fazer uma pergunta para o Senhor que não vai ter como ele escapar. Porque a única resposta que ele pode dar, isso na cabeça deles, né? A única resposta que ele pode dar ou é a favor de vocês, ou é a favor da gente. E se eles forem a favor de vocês, ele vai cair. Se ele for a nosso favor, ele também vai cair. Então nós vamos pegar ele pelo pé. Ele não tem como escapar dessa armadilha que nós vamos armar para ele, né? Então eles perguntam o seguinte, versículo 17. Capítulo 22 de Mateus, né? Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? O Senhor discernindo o coração deles, irmãos, o Senhor, antes de responder, o Senhor já os expõe a sua intenção, expõe o caráter deles, TT. E ele fala o seguinte, versículo 18. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Então o Senhor já deixou eles desconcertados, já chama logo de hipócrita. Por que vocês estão me experimentando? Como quem diz, vocês não estão vendo que eu sou a sabedoria de Deus? Eu sou a palavra, como trouxe nosso irmão Nelly, né? Eu sou o poder de Deus? Vocês são hipócritas, vocês começam com elogio, mas eu sei qual é a intenção de vocês. Então o Senhor já começa expondo eles publicamente. E o Senhor nos ensina, irmãos, para nós não sermos meninos nesse mundo. Como que o Senhor fala? Lá em Mateus, aqui em Mateus, que nós já vimos, né? Sede mansos como as pombas e prudentes como a serpente, irmãos. E fala justamente, uma Bíblia que eu li, fala sem malícia, como a pomba. Sem malícia. Sem malícia. Né? Isso está lá em Mateus capítulo 10, versículo 16, que diz assim, ó. Pode falar. Em todos os momentos, seja prudente como a serpente, em todas as circunstâncias, seja prudente como a serpente e sem malícia como o pombo. Eu li do Toma de Quem, não sei se você Sim. Ele cita malícia. Eu achei tremendo. Acho que malícia é mais ou menos assim, né? É o desejo que você tem de falar mal do outro. Segundo as intenções, né? Contrário. Especular, falar, às vezes coisas que você nem sabe. Por isso que vem uma fofoca, por isso que vem um mal entendido, né? É aquela você fica matutando do outro, entendeu? É a malícia. É grave. Tem que vigiar muito por isso aqui. Então o Senhor aqui estava entre lobos, né? E o Senhor falando em Mateus capítulo 10. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então ele fala de duas posturas que nós temos que ter. Prudente como as serpentes e simples como as pombas. O que quer dizer, irmão, ser prudente como a serpente, como a irmã já trouxe, e ser simples como as pombas? Eu vou focar mais no ser prudente como a serpente. O simples como as pombas fala do nosso caráter transformado, irmãos. Fala de um caráter manso, humilde. Fala da nossa alma, de como nós nos portamos, de como nós respondemos, de como nós damos testemunho, de como é a nossa vida aqui na Terra. Se é uma vida que reflete Cristo ou não. Isso é ser simples como a pomba. Ser simples como a pomba fala do nosso caráter, irmãos. Da mudança de caráter, né? É muito interessante essa parte quando a gente ouve testemunho de alguns irmãos que falam, né, do outro assim, vocês tinham que conhecer ele antes de Cristo, para você ver como ele é. Então a gente vê realmente que a gente precisa, né, mudar muito, alguns mais do que o outro, né? Tem o sangue mais à flor da pele, e é muito bom você ver um testemunho desse, né? Antes de Jesus, né? E depois de Jesus, como a pessoa mudou, né? E a gente vai ter sempre pessoas assim que são mais calmas, assim, né? É uma pessoa doce, né? Eu considero. Então, Jesus muda, mas nesse lado aí não precisou trabalhar muito, não, assim.
né? E a gente vai ver outras pessoas que o Senhor precisa trabalhar mais. E aí algumas pessoas observam isso na gente, né? Como ele era antes, né, de Jesus, como ele está agora. Isso é muito bom, né? Sim. Isso. Nós temos que ter essa simplicidade da pomba, né? Esse caráter transformado, mas sempre com zelo, né, das coisas do Senhor. Sim. Sempre com zelo das coisas do Senhor. Porque o Senhor era simples como a pomba. Ele era manso e humilde de coração. Mas quando tocava em algo do Senhor e ele via aquela afronta, né, ao seu pai, aí o zelo dele consumia ele, né? E ele ia, mesmo simples como uma pomba, ele confrontava, né? Ele chamava a atenção, mesmo sendo simples como a pomba, como ele nos recomenda, né? Então, ser simples, simples como a pomba fala do nosso caráter. E o ser prudente como a serpente, irmãos? Simples como a pomba fala da mudança de caráter, e ser prudentes como a serpente fala dos dons do Espírito, irmãos. Os dons de poder. E eu queria focar nesse ponto só como introdução, porque quando chegarmos ao capítulo 25, a gente vai falar mais profundamente sobre essa questão dos dons do Espírito. Quão importante, irmãos, é nós buscarmos os dons do Espírito. Porque o nosso caráter ele pode ser transformado. Amém. Louvado seja o Senhor que nosso caráter está sendo transformado. Mas existe algo mais, irmãos, que o Senhor quer nos dar. Ele não quer nos dar somente um caráter transformado, irmãos. Ele quer que nós experimentemos os poderes da era vindoura. Que são os dons do Espírito. Os dons de poder. Né? E para isso, irmãos, nós temos que buscar esses dons. Nós temos que procurar esses dons. O ser prudente como a serpente nos aponta para isso. Existem muitos cristãos e muitas denominações que o foco é somente a mudança de caráter. Nada de mal nisso, irmãos. Nada de errado, nada de ruim. Bênção pura. Nós buscarmos ser transformados no nosso caráter. Mas muitos irmãos param por aí. Já não acreditam mais nos dons do Espírito. Já não acreditam mais nos dons de poder. Acham que aquilo ficou restrito à igreja primitiva. E hoje não vale mais. Né? Mas o ser prudente como serpente, irmãos, nos fala de buscarmos a sabedoria que vem do alto. Buscarmos poder que vem do alto. E o nosso Senhor, irmãos, lá em Isaías, o que fala dele? Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Por que ele pôde resistir, irmãos, a todas essas artimanhas nos seus 3 anos e meio de ministério? O Senhor não foi pego em uma. E eles armaram muitas, irmãos. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. O Espírito de poder, irmãos. Temos que ser simples como a pomba? Amém. Mas temos que ser prudentes como a serpente. Se formos somente simples como a pomba, irmãos, nós podemos ainda cair em armadilha de Satanás. Porque não é somente o caráter transformado, é uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Amém. Esse Espírito que flui desde o interior e quer ganhar todo o nosso ser, a nossa mente, a nossa forma de pensar. E isso é o quê? Dons do Espírito. No capítulo 11 de Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2 de Isaías. Porque brotará um rebento do céu, e das suas raízes um renovo. Quem é esse, Lucimar, que ele está falando no versículo 1? É do Senhor, amém? Do tronco de Jessé será um rebento, e das suas raízes um renovo. E no versículo 2, o que fala? E repousará sobre
Ó, 1, o Espírito do Senhor. 2, o Espírito de sabedoria e de inteligência, que está de entendimento. O espírito de conselho. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus estavam sobre o Senhor. Era fácil pegar o Senhor na armadilha? Missão impossível, irmãos. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor ao Senhor. Não tem como. Por isso que aqueles homens chegaram e disseram: dize-nos com que autoridade faz essas coisas, de onde vem a autoridade? Ele também vai fazer uma pergunta. Se me responderem, também te responderei. Há um poder, mas há uma prudência. É uma prudência, pô. É como nós chegamos na casa dos nossos parentes, ou de quem quer que seja, eles começam a falar assuntos de política ou do gênero aí, né? E a gente vai escorrega e começa a falar. O nosso poder nessa hora, Lá embaixo. nem manso. Porque a gente entra no levar da conversa deles, né? Isso. E Não. vai por isso que se a gente entrasse e jogasse para outro lado, Sim. aí era outra conversa, né? Levasse para o Senhor, trouxesse eles para uma reflexão mais elevada, né? Sim. E não ficasse só nas coisas terrenais, aí era outra conversa, né? Mas isso, e aí tu vê, o Senhor disse, ó, faça uma pergunta. Não respondeu. Eles não responderam. Se disseram que o batismo de João era dos céus, a multidão nos apedreja. Sim. Né? Não, se disser que é dos homens. Se disser que é do céu, Por que não crê? o Senhor vai dizer, Por que não crê? Por que não creram? Então, eles não Foram covardes, ficaram ali assim, em silêncio, foram covardes. Então, o nosso caso, a gente entra na casa dos nossos parentes, amigos, e tem que ter muito cuidado, né, do Espírito da verdade que está em nós, né, que é aí que entra a mansidão e a serpente. A prudência. Ou a prudência, né? Entendeu? Nós temos um poder. Mas quem vai dar isso para nós? É o Espírito. Mas como que ele vai nos dar, irmãos? Se nós buscarmos. Exatamente. Né? Se você não busca, se nós não buscarmos, ele vai querer dar, mas vai ficar impossibilitado. Porque você não busca, né? E muitas vezes nem crê que existem ainda os dons do Espírito, né? Então o Senhor aqui, ele tem esses 7 Espíritos de Deus. E o que Paulo fala em 1 Coríntios, irmãos? Vamos lá, 1 Coríntios. Capítulo 12. E eu vou aqui ler com os irmãos alguns versículos, porque é uma ênfase que Paulo dá para os coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Se Paulo dá essa ênfase, irmãos, eu então vou mostrar para os irmãos o porquê que Paulo dá essa ênfase nessa questão aqui, né? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha só o que ele fala. Com relação aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejais ignorantes, que vocês não tenham conhecimento. Tenham conhecimento dos dons espirituais e saibam usar os dons espirituais. Porque a igreja de Coríntios, eles tinham dons, não tinham? Mas como que eles usavam esses dons? De forma bagunçada, desordeira. Um querendo ser maior do que o outro. Um querendo mostrar o dom para ser maior do que o outro. Meu dom é melhor do que o seu. Né? O meu dom é mais poderoso que o seu. Então Paulo tem que colocar a casa em ordem. E o que ele fala? Meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos dons espirituais. No versículo 31, o que ele fala? A gente não vai fazer um estudo sobre os dons hoje. Eu só quero mostrar para os irmãos o quão importante é nós buscarmos os dons espirituais. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Qual a recomendação de Paulo? Buscai, procurai os melhores dons. Nós temos que buscar, irmãos. No versículo 1 do capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, mais uma vez, Paulo exorta que
com zelo procuremos os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. Quem aqui tem buscado e pedido ao Senhor dons espirituais? Não precisa responder. Mas quem tem buscado, quem tem pedido, né? Porque o dom que o Senhor usou na ocasião lá, claro, ele tinha os 7 Espíritos de Deus, ele tinha todos os dons, mas eu creio que um dom que ele usou ali foi o dom de discernir espíritos, irmãos. O quão importante hoje é esse dom de nós discernirmos espíritos, para saber o que está por trás, irmãos. No versículo 39 do capítulo 14 ainda, de 1 Coríntios. Mais uma vez, o que Paulo fala? 1 Coríntios 14? 14 e 39. Portanto, meus irmãos, usem com dedicação e o profetizar, e não proíbam o falar em línguas. Mais uma vez ele fala para nós procurarmos com zelo o dom de profetizar, e não proibais falar em línguas. Então tem dons que nós temos que pedir, irmãos. Que dom que o irmão quer? Né? Não é somente uma questão de caráter transformado. Nós podemos dar muitos exemplos aqui, irmãos, de serviços que nós prestamos na casa de Deus. Ele fala em Efésios, né? Em Efésios e aqui também em Coríntios. Né? Está aqui no capítulo 12, né? Quer ler lá, irmãos, os dons aqui? Capítulo 12, versículo 7, né? 1 Coríntios. Profecia, serviço, ensino, exortação. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Né? Então nós prestamos serviços, não prestamos? Por exemplo, a Kátia e a mãe prestam um serviço ali de trazer algo, né? Malvino presta um serviço de abrir a casa. Os irmãos prestam um serviço de limpeza. Isso diz respeito ao nosso caráter transformado, irmãos. É somente o nosso caráter transformado e nós servimos os irmãos. Agora, os dons do Espírito é algo que nós temos que buscar. Porque nós não podemos parar simplesmente no serviço que prestamos aos santos. Ah, isso aqui está suficiente para mim. Eu já trago o alimento ali, já sirvo os irmãos, já abro a casa, já limpo, já compro a cadeira. Amém por tudo isso, irmãos. Amém por tudo isso. Continuamos avançando nisso. Mas tem algo mais. Nós temos que conhecer os poderes da era vindoura. Porque tudo isso que foi falado aqui, esses dons, na era vindoura, vai ser abundante, irmãos. Isso vai acontecer com abundância. Mas nós já podemos experimentar no tempo presente esses dons. Ele falou aqui do dom da fé. Tem irmãos que têm fé, irmãos, que é um dom mesmo. Né? Não é aquela fé do princípio que creu no Senhor, que Ele salva, que Ele perdoa pecados. Não. É uma fé que cresce. Aleluia. Acrescenta-nos a fé. Não foi isso que os discípulos pediram? Senhor, acrescenta-nos a fé. Isso é um dom. A irmã citou o exemplo da irmã Lucimar, né? Senhor, pode me levar. É um dom de fé. É algo diferenciado. É algo que vem do Espírito e cresce em nós. Mas nós temos que pedir. O dom de profetizar, nós temos que pedir. O dom de operar milagres, nós temos que pedir. De curar enfermo, nós temos que pedir e experimentar, irmãos. Né? É nossa responsabilidade pedir. Para não sermos enredados por artimanhas. Para termos poder para vencer o inimigo, irmãos. Senão, o nosso caráter vai ser transformado, mas nós sempre seremos derrotados em armadilhas que o inimigo coloca. Algo tremendo é que aqui no 11 ele diz que ele dá particularmente a cada um como quer. Isso é tremendo, né? Então a gente tem que juntar o como quer com Paulo dizendo que é para a gente procurar. Então, para quem que ele vai dar? Para quem procura.
liga uma coisa com a outra, entendeu? Não, mas eu digo assim, particularmente a cada um como quer, como o Senhor quer te usar, né? Sim. Porque assim, às vezes a gente vem de uma caminhada lá atrás que há muita confusão nisso, né? Ah, muita confusão. Porque um tem, o outro também tem que ter. É isso aí. Quer dizer, aí Não. começa a comparar, mas por que você faz e eu não faço? Aí começa aquela confusão. Isso, é. E eu não estou lembrando onde está aqui agora, mas quando Paulo relata ali a visão que ele teve, ele fala que ele aceita de boa. Ele aceita quando o Senhor exorta ele que não vai desviar Satanás lá com aquele espinho na carne. E ele aceita, e aí ele diz que para que o poder de Deus habitasse nele. Eu gravei isso, só não O poder de Deus. O poder de Cristo Sim. habitasse nele, ele tinha que se gloriar nas injúrias, nas calúnias, nas perseguições. Aí eu estou lembrando onde está agora, que eu tenho lido. Mais fraqueza. Já é algo mais elevado, né? Então, o poder de Cristo, né? Então, para o poder de Cristo habitar, nós temos que nos humilhar diante dele e nos gloriar nas fraquezas. Sim. E é algo que nós perdemos, irmãos. Porque lembra de um episódio que Paulo fala para um grupo de irmãos: vocês foram batizados no Espírito? Aí o que os irmãos respondem? A gente nem conhece isso, a gente nem ouviu falar de batismo do Espírito, a gente só foi batizado no batismo de João. Aí o que Paulo faz? Impõe as mãos e batiza eles também com o Espírito Santo. Com dons. Lá em Cornélio, que era um gentil, o que aconteceu quando Pedro estava pregando? O Espírito Santo desceu com poder e os gentios começaram a falar em línguas. Ué, se eles estão falando em línguas, por que não podem receber o batismo também? E foram batizados. Primeiro receberam o poder do Espírito, né? E depois que foram batizados nas águas. Então existem essas duas vertentes, irmãos. Simples como a pomba e prudente como a serpente. O caráter e o poder do Espírito trabalhando em nós. Porque era assim que o Senhor caminhava. E por isso que ele não caía em artimanhas, né? Por isso que ele não caía nas armadilhas dos judeus. Vamos avançar um pouco mais, irmãos. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Lá em Mateus fala isso, né? O que ele está falando para pedir? Para buscar e para bater? É prosperidade? Poder. Mateus capítulo 7, versículo 7. Poder. É pedir prosperidade? É pedir carro? É pedir uma casa nova? É pedir bens materiais? Ele já nos deu É pedir o Espírito. Mansidão, longanimidade. O Espírito, seja o fruto do Espírito, que é algo também que é diferente dos dons do Espírito. Uma coisa são os dons, outra coisa é o fruto, né? Aquilo que planta, cresce e nasce, né? E dá fruto, né? Mas é tudo do Espírito. Mas o fruto do Espírito fala de caráter, entendeu? Os dons do Espírito falam de poder, do poder de curar, poder de falar em outras línguas, né? De profetizar, de interpretar, dom da fé, discernir espírito, expulsar demônio, né? Voltando aqui então para a nossa história de Mateus. Ensinar é um dom, né? Interpretar nunca vi. Interpretar língua, né? Nunca viu interpretando? Não, ninguém. Ah, na reunião geral já aconteceu, né? Várias vezes. Oi, né? A irmã fala e outro irmão interpreta. O que aconteceu? Mas na reunião geral. Lá na Metodista isso é direto. Normalmente dia de ceia acontecia demais. Uma falava Sim. de um ponto ao outro. Então, voltando aqui para Mateus capítulo 22, versículo 19. De... Foi Mateus 7 que você falou. Mateus 7, 7. 7. Agora é 22, 19. Mateus 22, 19. Depois do Senhor expô-los, chamando-os de hipócrita, como que o Senhor vai responder a pergunta deles, irmãos? Vamos lembrar da pergunta. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Para eles, quais eram as únicas respostas possíveis, irmãos? Ou sim, ou não, ou o Senhor iria se acovardar e não iria responder. Isso na cabeça deles. Mas olha como que o Senhor responde, irmãos. Versículo 19. Mostrai-me
a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. Então o Senhor não respondeu a pergunta deles. O que o Senhor fez? Pediu a moeda que era usada para pagar o tributo. Vocês têm uma moeda aí, um denário? Me traz aqui. Ai, irmão, isso é tremendo, irmãos. Se a gente parar para refletir, isso é tremendo, é muita sabedoria, irmãos. Me dá a moeda que vocês usam corriqueiramente. Me dá a moeda que vocês usam para comprar e vender. Me dá essa moeda aí, que é uma moeda de Roma, que vocês usam aqui em Israel. Porque quem usa a moeda de um país governante, quer dizer que aceita ser governado por esse país. Se você está usando a moeda do país, você diz que esse país é superior ao seu. Qual é a moeda governante hoje no mundo, irmãos? É o dólar. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país superior, com mais capacidade, com mais poder bélico. Então eles impõem a moeda dele. Qualquer conversão que você vai fazer exteriormente é em dólar, irmão. Porque é o país que governa. Né? Me dá a moeda que vocês compram, que vocês recebem, que vocês pagam. E foram e deram um denário. Versículo 20. E ele lhe respondeu. Sempre isso, meu irmão. É sempre o Senhor assim. Ele responde com uma pergunta, irmãos. Irmãos, percebem que muitas vezes o Senhor responde com uma pergunta. De quem é essa efígie e a inscrição? Ou seja, de quem é a figura que está na moeda e a inscrição que vem nela? Toda moeda tem isso, né? Uma imagem, pode ser uma garopa, né? Como que é? As imagens, um peixe, um robalo, sei lá o que é. Um mico-leão dourado. Qual é a imagem que está aí e a inscrição? O que eles respondem? De César. É de César. Então, lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quanta sabedoria. Irmãos, eles ficaram atônitos com essa resposta. Ele não respondeu nem que sim, nem que não. E nem ficou calado. A nossa própria moeda é a resposta para nós. De quem é essa moeda? Não é de César? Não está a cara dele aqui? Dá para ele, pô. Não é dele? Nós temos obrigações, irmãos, aqui nessa terra, não só com o reino espiritual, não só com o reino de Deus, mas também nós temos obrigações terrenais, com as autoridades, com os governos, né? Nós temos impostos para pagar. Não temos que buscar sonegar impostos. O dinheiro não é do governo? Dá para o governo, não é isso que ele quer? Se livre desse fardo. Não é comigo não, né, irmão? Não, que a irmã fez assim para mim, assim. O irmão Charles Spurgeon, ele fala o seguinte, irmãos. Jesus não disse o que era de César. A própria moeda resolveu a questão sobre o pagamento do tributo. Foi a própria moeda. O Senhor não falou nada. O que a moeda está dizendo? Não está dizendo que é de César? Então dá para ele. Ou seja, os herodianos ficaram desconcertados. E os fariseus também. Porque um queria que pagasse imposto e outro não queria que pagasse. Mas qual era a moeda que o fariseu usava? Era a moeda de Roma. Então dai a César o que é de César. O irmão Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte: Jesus, assim, não absolutiza o poder de Roma, nem isenta de responsabilidade o povo de seu compromisso com Deus. Somos cidadãos, irmãos, de dois reinos, o irmão fala. Devemos lealdade tanto a um quanto a outro. Devemos pagar nossos tributos, bem como devolver o que é de Deus. E muitos irmãos usam esse versículo para pedir oferta, para pedir dízimo. Mas esse versículo não tem nada a ver com dízimo, irmãos. Não tem nada a ver com oferta. Dai a César o que é de César. O que é de César? É o dinheiro. É a moeda. É o imposto. E dai a Deus o que é de Deus. O que eles falam aí fora? Não, de Deus é o 10%. De Deus é sua oferta, aquilo que você tem que devolver. Uma armadilha para pegar dinheiro. Artimanha, armadilha. Não que nós não devamos contribuir. Mas esse versículo, sendo usado para isso, está totalmente fora de contexto. Né?
Não que não devamos ofertar, não que não devamos dizimar, que te querem dizimar, ou vir dizimar, né? Dá 20%, ou 30% ou 50%. Cada um dê conforme o seu coração, irmãos. Com alegria, né? Isso é com cada um diante do Senhor, sabendo que nós temos responsabilidade de manter a casa do Senhor e o serviço dele. Né? O reino do Senhor ele tem que avançar. Ele conta com o nosso coração generoso. Isso é um ponto. Mas esse versículo sendo usado para isso, irmãos, é totalmente indevido. Porque o que é de Deus? O que é de César a gente já sabe, né? O que é de César é a moeda dele. É o dinheiro. Ele não quer o dinheiro, então dá para ele. Mas o que é de Deus, irmãos? Que nós devemos devolver para Deus. Está logo na passagem seguinte. Nós vamos só tocar de en passant hoje, né? Mas o que fala no capítulo 22, versículo 37? Na pergunta, né, que o fariseu fez. Qual é o maior mandamento de todos? Amar ao Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso é o que é de Deus, irmãos, que nós devemos dar a Deus. O nosso amor. Mas que amor? Todo o seu amor, de todo o seu coração, todo o seu entendimento, de todas as suas forças, né? E no capítulo 23, versículo 23, o que fala, irmãos? 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais da hortelã, do endro e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Aquelas que são de Deus. Dá a Deus o que é de Deus e que eles não estavam dando. Que era o quê? Justiça, misericórdia e fé, irmãos. Porque o tributo com a nossa responsabilidade com o país que nós moramos, e isso Paulo ensina também nas suas cartas. Vamos lá, Romanos, capítulo 13. Então, nós devemos separar os assuntos, irmãos. Romanos, capítulo 13. Versículo 7. Romanos 13. 7. 13 e 7. Dê a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Nós temos responsabilidade com os impostos que nós pagamos, né? Principalmente aqueles que têm empresa, irmãos. Muito cuidado os irmãos que têm empresa, que têm negócio, que sempre buscam subterfúgio para fugir dos impostos, para negar. Dá a César o que é de César. O Senhor, se aprover, ele vai te fazer prosperar. Ele vai te fazer crescer em riqueza. Não é burlando a obrigatoriedade que nós temos com esse reino terrenal que nós vamos ficar mais ricos, né? Que nós vamos juntar riquezas. Não é assim, irmão. Nós, como cristãos, devemos dar exemplo. A quem imposto, imposto. A quem tributo, tributo. Então, estavam lá os herodianos e os fariseus, boquiabertos com a resposta que o Senhor deu. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Os herodianos ficaram sem ter o que fazer, porque ele falou para pagar tributo. E os fariseus e o povo ficaram também sem o que fazer, porque tanto a moeda era de Roma, como Deus também falou para eles não se isentarem de dar a Deus o que era para dar a Deus. O que Deus está pedindo é amor. Amor, misericórdia, fé, justiça. Né? O amor é o maior de tudo. O amor é o maior de tudo. Então, no versículo 22 do capítulo 22, como é que termina a história desse desafio deles, irmãos? E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e deixando se retiraram. Se admiraram, calados e deixando se retiraram. Então, em síntese, Jesus diz para os orgulhosos fariseus:
não se omitirem em seu dever para com César, e para com os mundanos herodianos, não se omitirem em seu dever para com Deus. Né? Como a gente fala na Marinha, né? Ele deu cajado tanto em um como cajado no outro. Os dois se juntaram para ir contra o Senhor, mas ambos saíram derrotados da presença do Senhor, irmãos. Então que nós possamos, irmãos, buscar discernimento espiritual. Assim como o Senhor era guiado pelo Espírito, que nós também possamos buscar sermos guiados pelo Espírito. Sabermos dar resposta como convém. Porque a palavra nos ensina isso, né? Cada um saiba, quando for perguntado qual é a razão da esperança que há em vós, cada um saiba como responder. Saiba como responder, irmãos. E isso é só o Espírito. Quando os discípulos foram enviados 2 a 2, né? O que o Senhor falou? Não, se te perguntarem, se vocês forem levados aos tribunais, né? Não se preocupe. Como respondereis? Porque o próprio Espírito falará e vos dará como vocês devem responder. Então, olha a importância da nossa intimidade com o Espírito Santo, irmãos. Esse é o assunto que nós já temos falado, só de passagem, algumas vezes, mas nós vamos buscar aprofundar, com a ajuda do Senhor, quando chegarmos na parábola das 10 virgens. Porque o assunto da intimidade com o Espírito Santo é algo que não deve ficar em segundo plano, relegado a segundo plano, e só nos preocuparmos com o nosso caráter. Ah, eu tenho que crescer em Cristo, Cristo tem que crescer em mim. Amém. O Senhor quer isso de nós, né? É a primeira coisa que Ele quer de nós, transformação de caráter. Mas não devemos esquecermos que existem os dons do Espírito, os dons de poder que o Senhor quer que nós experimentemos já nessa era, para que quando chegar na era vindoura, nós, como eu posso dizer, quando uma pessoa pega de surpresa com algo que não conhece, que nunca viu, né? Isso aqui eu não conhecia, não sabia. Não, nós já vamos chegar lá conhecendo esse poder, né? Enquanto outros podem chegar lá, isso aqui eu nunca experimentei, isso aqui eu não sei o que é. Como é que faz isso? Alguém que nunca mexeu no equipamento eletrônico, nunca mexeu, não sabe, não tem intimidade, né? Como é que faz? Vai quebrar o equipamento. Agora, quem já tem uma intimidade anterior? Não, isso eu já vi. Você faz assim, faz assado e vai dar certo. O Senhor quer que nós cheguemos lá dessa maneira, já experimentando na presente era os dons de poder do Espírito. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor.